Ei Nerd. Ei, Merd. Ei Nerd. Sentinela. Caralho, tô escrevendo tudo errado. É o sono. Sentinela. Meu Deus do céu, que isso, É cara? o... É o sono. Qual que é o vídeo, mano? É esse aqui? É o primeiro mesmo? Ele não falou até agora qual que é. Vai esse mesmo. Esse aqui, Robert Bob Reynolds, para a maioria Mas das pessoas, lembrando que simplesmente Sentinela. que vai Ele de é um dos acordo com a super-heróis mais minutagem, poderosos da tá? Marvel, Não com é a força assim de não, do 1 nada. milhão de sóis explodindo. Ele já foi herói, já foi vilão, e é um dos personagens que a galera mais aguarda pra ir parar no cinema. Mas será que todo mundo conhece a origem dele, de verdade? De onde que ele veio? Por que ele é tão complicado? E por que ele é tão poderoso? As respostas estão aqui, nesse vídeo. A minissérie completa que resgatou o Sentinela. Em Extras, Peter aqui. Galera, o Sentinela é um dos personagens mais antigos da Marvel. Ele foi criado por Ron Pinkles e Chick Rivet na mesma época em que o Stan Lee estava criando diversos outros personagens. O Sentinela foi fundamental em muitas aventuras do Quarteto Fantástico e do Homem-Aranha e foi amigo do Hulk, até que a Marvel esqueceu o personagem. Ou será que não? A grande verdade, galera, é que o Sentinela surgiu numa minissérie publicada em 2000. Ron Ele Pinkles prevê o e Chick futuro. Rivet eram anagramas para Paul Jenkins e Rich Veidt, os verdadeiros criadores do personagem. Ou seja, a história era falsa. Mas não era falso que o Sentinela conheceu o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha e o Hulk. Como assim, Peter? A Marvel misturou realidade e ficção numa história de arrepiar. E é essa a origem que você vai conhecer agora. E se você gosta de quadros como esse, Origem, Histórias Completas, veja como foi, se inscreve no canal, dá esse presente pra gente, porque você inscrevendo no canal ou ativando o sininho, a gente sabe que a gente tá no caminho certo pra trazer mais e mais conteúdo nerdístico pra você, de qualidade. Obrigado, vamos lá. Bom, a minissérie abre com um cara absolutamente comum, barrigudo, casado, acordando de madrugada. Tá rolando uma baita tempestade do lado de fora da casa. É trovão pra tudo que é lado, né? No meio dos trovões, parece que dá pra ouvir uma gargalhada sinistra. Como assim? Pois é, Bob Reynolds já acorda gritando e já acorda sabendo. Ele voltou. Ele disfarça, diz pra esposa que não foi nada, mas sai da cama pra ver o que tá rolando. Ele diz que vai colocar o cachorro no quintal e desce as escadas. Lá embaixo, ele abre um livro velho. O livro é oco e tem uma garrafa misteriosa lá dentro. É pinguço? Bom, essa primeira parte da história se passa toda com os pensamentos do Bob Reynolds. Ele sabe que aquilo que voltou é o vácuo. O vácuo sempre retorna. E a única pessoa que pode deter o vácuo é ele. Só que ele precisa beber da garrafa para que isso aconteça. Ao mesmo tempo, a gente é apresentado a vários fragmentos de revistas antigas. Seriam as primeiras aparições do Sentinela na Marvel. Aquele lance que eu falei da Marvel fingir que o Sentinela sempre existiu. Mas é nesses flashbacks que a gente descobre que Bob Reynolds era um moleque que descobriu a fórmula secreta de um cientista. O que o Mequetrefe faz numa hora dessas nos gibis? Manda um bagulho pra dentro. Na vida real, o moleque ia provavelmente engolir veneno ou algo bem brabo, né? Ia pro hospital, pro caixão. Nas revistas, isso não acontece. Então, na origem do Sentinela, o moleque ingere aquilo e se transforma. Ele fica maior, fica com um corpo de adulto e fica super forte. O próprio garoto costura o uniforme pra ele e vira o Sentinela. É esse uniforme que teria guardado agora num guarda-roupa que o Bob Reynolds não abre mais. Mas chegou a hora de voltar. O vácuo tá de volta e o Sentinela é o único que pode deter essa ameaça. Só que tem algo estranho. Será que tudo isso é mesmo verdade? Será que essas memórias são reais ou o Bob Reynolds tá só imaginando tudo isso? Será que essa história não foi algo que ele leu num gibi? Oxi. Olha a metalinguagem aí, galera. E é interessante que hoje em dia o Sentinela já faz parte da cronologia da Marvel. Foi um personagem importantíssimo em vários eventos. Mas nessa origem, eles quiseram brincar com a saúde mental do Bob Reynolds. Os flashbacks continuam. A gente descobre que o Vácuo era um vilão capaz de segurar os Vingadores originais. Faltou isso aqui pra ele matar o Homem de Ferro, o Homem-Formiga, Vespa, Capitão América e até o Thor. Se o Sentinela não chegasse, os Vingadores teriam ido de arrasta pra cima. O Sentinela detonou o Vácuo, mas o Vácuo mandou real, mandou que ia voltar. Ele sempre fazia isso. O Vácuo era destruído, mas sempre prometia retornar. E retornava mesmo. Bom, os flashbacks avançam para outra fase das revistas em quadrinhos. A gente já tem ali um Sentinela com visual mais selvagem. E é aí que a gente descobre que o Sentinela precisa tomar doses constantes do soro que deu poderes para ele. O cientista explica 3 coisas importantes. A primeira é que o soro acelerou todas as moléculas do corpo do Sentinela. Todas as moléculas estão constantemente fora de fase. Um instante na frente da linha do tempo atual. A segunda coisa é que o corpo do Sentinela passou a fazer tipo uma fotossíntese. Converter energia solar diretamente em energia bruta. Por causa disso, o Sentinela transcendeu o espaço e o tempo. Caralho. Ele é onipotente e imortal. Olha só isso. Tá, Mas aí porra. vem a terceira coisa que o cientista falou. Bob Reynolds precisa de doses cada vez maiores do soro. Ele virou uma espécie de dependente químico dessa fórmula. E tem um efeito colateral desconhecido na mente dele. A mente do Bob Reynolds está em constante estado de hiperconsciência. Parou!
Interessante é que esse Sentry é termo mais que a poderoso DC já que usou pra todos os descrever o Vingadores juntos, o nome do vídeo, mas esse é bom bem. Só que é confuso porque explica sobre a origem nos quadrinhos. Ah, tá, beleza, de entendi. hiperconsciência. O interessante é que esse é um termo que a DC já usou para descrever o Coringa. O Coringa não seria um louco, mas um sujeito com uma visão extremamente exagerada de tudo ao redor dele. E aí que eu te pergunto, é seguro um ser onipotente, imortal, ter uma mente parecida com a do Coringa? Agora já estamos No presente, Bob Reynolds está tentando Ué, construir algo que não afaste falou o antes. vácuo. Ele não bebeu o soro ainda. Ele está questionando a si mesmo. Ele não tem certeza dos pensamentos. Ele acha que ele precisa do foco que o soro dá para ele. E o cara vira garrafa. Dá-se a desgraça. Não. No que ele bebe a parada, Bebeu o uma vácuo dose se muito manifesta. O vácuo tinha se disfarçado ou tinha corrompido o cachorro do maluco. E o vácuo é realmente um negócio assustador. É uma entidade maligna de múltiplos membros, meio que derretendo o cachorro em energia negra. Bob Reynolds tenta negar, diz que o vácuo não é real. O vácuo rebate. Eu sou o vácuo, eu sou a face da sua alma. Sua esposa é o vácuo, sua Void. casa é o vácuo, você é o vácuo. Essa confusão toda, essa gritaria, acaba acordando a esposa do Bob Reynolds. Ela desce e encontra o marido no chão, uma garrafa de bebida largada e o cachorro machucado. Pra ela tá tudo muito claro, né? O marido voltou a beber e meteu uma bicuda no bicho. Será que a verdade é essa mesmo? A gente não vê mais o vácuo. Bob Reynolds é doido? É pudim de cachaça? Bom, a mulher dele vai embora e larga ele e o cachorro. Nessa, o Bob Reynolds abre o guarda-roupa que ele não abria mais e pega o uniforme. Só que não. O tal uniforme é só uma jaqueta velha com uma capinha presa com pregadores nas costas. Tudo indica que o cara realmente não bate bem da cabeça. As paradas só existem então na mente dele. É o que a gente tá entendendo lendo. Até o último quadrinho desse primeiro capítulo. No Doidão. último quadrinho, Bob Reynolds decola do jardim. Como assim? Bom, ainda existe a possibilidade que tudo esteja acontecendo na cabeça de um louco, ok? Mas isso não explica como é que o Bob Reynolds vai parar no topo de um guindaste em cima do For Freedom Plaza, a sede do Quarteto Fantástico. É Caralho. o próprio Reed Richards que se estica até ali em cima pra tentar entender Oh. o que esse sujeito tá fazendo ali. É. Como é que ele passou pelo sistema de segurança? Como é que o campo de êxtase não ativou quando ele cruzou o perímetro? Ao mesmo tempo, Bob Reynolds tá tendo outro flashback. Uma luta colossal contra o vácuo. Essa luta foi marcada pela tragédia. O parceiro mirim do Sentinela foi brutalmente ferido. O vácuo foi vencido, mas gerou uma explosão que deixou um buraco negro na ilha de Manhattan. É por isso que vários prédios em Manhattan estão passando por uma reconstrução. Até mesmo o próprio quartel-general do Quarteto Fantástico. Só que ninguém se lembra. Nem o Reed Richards. Ele não compreende quem é esse estranho que tá ali e o que ele tá fazendo ali. Bob Reynolds só pede para que o Senhor Fantástico se lembre de um casamento e se lembre de um unicórnio. Então, o cara some. Reed Richards devia olhar por um segundo e o Sentinela desapareceu. Vários incidentes misteriosos estão acontecendo ao redor do mundo. Pessoas estão sumindo, né? Como que carregadas por uma estranha nuvem negra e sinistra. Centenas de pessoas. Virando sombra. Guarda essa informação. Reed Richards fica bolado com esse encontro. Ele conversa com a mulher invisível para tentar lembrar de algum casamento que rolou um unicórnio. Como é que alguém se esqueceria de um detalhe desses, galera? Pô, tipo, uma coisa muito peculiar. E é aí que os dois veem uma escultura belíssima de um unicórnio numa prateleira dentro da sede do Quarteto Fantástico. Eles não sabem como que esse unicórnio foi parar ali, nem quanto tempo ele ficou naquela prateleira sem ninguém perceber. Embaixo da estatueta tá uma fita de videocassete. Rola outro flashback e a gente entende. O casamento que o Bob Reynolds estava falando era o casamento dele mesmo. Vários heróis da Marvel estavam presentes no casamento do Sentinela. Tony Stark estava bebaço. Reed Richards foi literalmente padrinho desse casamento. O tal do unicórnio é um presente que o Sentinela deu pro Richards em retribuição por ele ser o padrinho. É um símbolo de amizade, né? É um gesto de carinho. Reed Richards foi literalmente o melhor amigo do Bob Reynolds e vice-versa. E tudo isso foi apagado da existência. Olha isso. Caralho. Ninguém lembra disso. No presente, Bob Reynolds está lembrando de tudo aos poucos. Ele pensa, ele era seu padrinho. Reed Richards, o Senhor Fantástico, ele era seu melhor amigo. Suzy Storm e Lindy costumam fazer o cabelo juntas. Eles eram seus aliados, seus confidentes mais próximos. Imagina a dor que o cara tá sentindo agora. Ele foi varrido da memória de todo mundo, ninguém lembra dele. A vida que ele levou não existe mais. E ele não sabe como resgatar isso. Como é que ele vai voltar essa vida pra agora, né? A sorte é que o Reed Richards é um dos homens mais inteligentes do planeta e alguém que é obcecado por respostas. Ele pega a fita do vídeo e coloca no aparelho. No início, não aparece nada. Dá a entender que a fita tá vazia, né? Que a pessoa que gravou esqueceu de ligar a câmera. Então surge um rosto fora de foco. E com o rosto vem uma voz. Olá, Reed. Se tudo correr bem, você nunca vai ter que assistir esse vídeo. Mas se de alguma forma você encontrar essa fita e você estiver assistindo essa mensagem, então nós podemos muito bem estar mortos. O mais assustador não é a mensagem, é a pessoa na gravação. Quem gravou essa mensagem foi o próprio Reed Richards. O que está acontecendo é real. Vai dar ruim, vai dar muito ruim. Enquanto isso, o Sentinela está tentando fazer com que os outros aliados se lembrem dele. O encontro mais emocionante é de longe o encontro dele com o Hulk. Bob Reynolds simplesmente aparece do lado do Hulk e diz: "Sou eu, Bruce." O Hulk vira pra ele de cara amarrada. O Hulk avisou que queria ficar sozinho, mas algo completamente inesperado acontece. O Hulk bate o olho no cara
e ri. O Hulk ri, Oxi. galera. Você já viu o Hulk rindo? Pois é. Reed Richards tá vendo a si mesmo gravado em fita cassete. Toda a Oxi. galera do Quarteto Fantástico tá bolada assistindo. A gravação não faz sentido pra ninguém. Essa é ali. nova. Na gravação, o Senhor Fantástico explica que o Richards provavelmente começou a se lembrar porque entrou em contato com alguém conhecido como Robert Reynolds, alguém que usa o nome de Sentinela. E a mensagem diz que isso está acontecendo porque o vácuo tá voltando. Richards gravou que as consequências disso tudo são inimagináveis. É extremamente importante que o Richards do presente escute essa informação com atenção. Bob Reynolds é a gravação interrompida. A fita cassete literalmente explode e destrói o aparelho de videocassete. Se não é o campo de força da mulher invisível, né, protegendo, alguém podia ter se machucado nessa explosão. Tem algo muito assustador rolando por trás desse mistério. E o Hulk? O Hulk tá super de boas com o Sentinela. O Sentinela pergunta por que o Bruce ainda não evoluiu. O Hulk rebate que o Bruce é Bruce e Hulk é Hulk. Bob Reynolds insiste que o Hulk e o Bruce são a mesma pessoa. E o Hulk fica triste porque ele se lembra que é verdade. O Hulk fica chateado e pede desculpas. Vocês percebem o impacto desse diálogo? O Sentinela Não. também foi o melhor amigo do Hulk. Ah, tá. O Sentinela passava paz pro Hulk e tava convencendo o Hulk de que ele é o Bruce Banner. Ou seja, as duas personalidades já poderiam ter se atingido um equilíbrio muito antes, se algo não tivesse apagado o Sentinela da memória de todo Tô mundo. brisando. Misteriosamente, Tô. só o Hulk guardou algumas lembranças do amigo. Quando rola alguma alteração da realidade, né, o Hulk costuma guardar a memória de como as coisas eram antes. É tipo um dom que ele tem, por ser uma personalidade separada, né? Enfim, a tragédia do Sentinela só aumenta. Ele parecia ser uma pessoa super gente fina, amado por todo mundo. E apagaram ele. O próprio Hulk diz, Hulk está feliz, Homem Dourado é o melhor amigo de Hulk. Que pena, né, gente? A gente fica com pena, realmente. O Bob Reynolds diz que o vácuo tá voltando, que a própria escuridão tá diferente. E o Hulk reage assustado. O Hulk chama o vácuo de Homem das Sombras. Olha só isso. Num simples diálogo, a gente viu três coisas impossíveis. Hulk rindo, Hulk pedindo desculpas e Hulk assustado. O Sentinela diz que sabe que o Hulk tá com medo. Mesmo assim, ele pergunta se pode contar com o Hulk pra batalha que tá vindo. Ele sabe que tá chegando uma batalha. O Hulk diz que sempre vai estar do lado do Homem Dourado e diz que vai ser o mais valente de todos. Isso, galera, é amizade purinha. Então tinha um laço de amizade absurdo entre o Hulk e o Sentinela. Ao mesmo tempo, Reed Richards ficou obcecado por esse enigma. Quem é Bob Reynolds? Ele analisa as gravações e descobre que essa identidade é de uma pessoa que foi dada como morta anos atrás. É aí que o Senhor Fantástico decide abrir os arquivos que estavam fechados no porão. O mais esquisito é que ele, um cientista, um homem extremamente racional, revela que pela primeira vez desde a infância, ele tá sentindo medo da escuridão. Depois do Hulk, o Sentinela tenta despertar as memórias do Homem-Aranha. Ele chega a chamar o outro de Peter. Aí o Homem-Aranha desconversa, diz que não conhece nenhum Peter, né? Bob Reynolds não mostra uma foto analógica do Sentinela. Ele explica que foi o Peter Parker que bateu essa foto. Ele conta também que essa foto fantástica do Sentinela deu um prêmio Pulitzer de fotografia pro Peter Parker. Mais uma vez, Ele era olha só o fotógrafo, impacto do né? Sentinela na vida das pessoas. Se o Peter Parker tivesse mesmo um Pulitzer, ele ia deixar de ser um fotógrafo freelancer do Clarim Diário. Um cara sem tostão no bolso, né? Nossa É um prêmio Senhora. máximo do fotojornalismo. O passe do Peter Vai. Parker vale ouro em qualquer jornal. O Homem-Aranha olha pra foto e não Presta consegue nem atenção. ver que é uma foto. Pra ele é um papel em branco. Mesmo assim, esse papel em branco faz disparar o sentido aranha. Tem perigo ali. O Homem-Aranha disfarça, mas ele tá bolado. Ele chama o outro de maluco e faz que vai embora. É então que o Sentinela deixa mais uma pista. Ele pede pro Peter pesquisar nos arquivos dos jornais. Se ele pesquisar, ele vai ver que existem edições inteiras que sumiram. De alguma forma, todas as edições de todos os jornais de determinados períodos não existem mais. É como se alguém tivesse tentado esconder algo muito grande. Tipo, todo um período da história. Bom, a gente não sabe se o Homem-Aranha vai mesmo pesquisar, mas quem pesquisou de verdade foi o Reed Richards. Ele tinha papéis velhos num compartimento blindado. Ali, o Senhor Fantástico encontra a verdade. São vários recortes de jornais falando sobre o vácuo, falando sobre o Sentinela, as lutas, os heróis que ajudaram, tá tudo ali. É tudo real, sempre foi. Existe inclusive um artigo assinado pelo próprio Reed Richards explicando o vácuo. É um baque, com certeza. Foi uma explosão da cabeça do Reed Richards. Mas piora, Reed Richards tá ali tentando assimilar tudo quando recebe uma visita inesperada. Ninguém menos que o Doutor É Estranho que nem aparece. o mano falando no chat. É tipo um retcon. O que é isso? Retcon é tipo uma história meio paralela, tá ligado? Não é um bagulho oficial. Totalmente. Porque, tipo assim, imagina que cada herói tem suas linhas do tempo, né? Principais, por exemplo. Aí, essa história aqui, onde o Sentinela influencia tanto na vida de tantos heróis, tipo, não faz muito sentido você imaginar que o Hulk, numa linha do tempo principal, seria melhor amigo e teria acontecido tudo isso. Claro, pode até acontecer, mas tô falando disso dele impactar tanto em vários heróis, já dá meio que pra perceber como se ele fosse o protagonista real aqui e que realmente seria um retcon, né?
Que aqui ele tá como prota real, tá ligado? Até Ele agora impactando não mostrou tanto muito na dele, vida. falaram. Hã? Até agora não mostrou muito dele. Tipo, até agora, nas HQ que lança hoje em dia. Não, aqui. Ah, no vídeo. É. Ah, tá. Do lado dele. E já chega na voadora. Ele diz: sim, Tá mostrando ele existe. mais. O Doutor Estranho lembra que o Reed Tá Richards nem na metade ainda, pô. Sentinela, o centro da Marvel. Conheça a origem e todos os seus poderes. pediu pra ele Tá dando muito toda a tempo introdução, atrás mano. pra tentar convencer o próprio Reed Richards a não descobrir a resposta. E o Doutor Estranho explica que os dois sempre souberam que isso seria impossível. Uma vez que a mente do Senhor Fantástico cisme com alguma coisa, com algum negócio, não tem nada mais que segure o cara. O Doutor Estranho então meio que joga a toalha. Ele fala: em breve o mundo inteiro vai acordar Lembrando e vai que eu desejar nunca li tivesse HQ nenhuma, permanecido tá? no sonho. E não há nada que nem mesmo eu possa fazer para evitar isso. O Doutor Estranho então joga a batata quente nas mãos do Reed Richards. O Senhor Fantástico pode guardar esses arquivos todos e fingir que nunca viu nada, ou pode descobrir a verdade completa. Reed Richards pergunta Se que a gente escolha ele vai estar tivesse fazendo. tempo, E o Doutor Estranho responde Pra que que o dá? Richards vai escolher como o universo acaba. O Senhor Fantástico tá confuso, claro. Ele não tem qualquer lembrança do Sentinela, mas sente que deveria ter. Pra complicar, o Doutor Estranho confirma que essa pessoa é real, que essa memória é real, mas que não deveria ser. Tá dando nó na cabeça do cientista. O Doutor Estranho então resgata uma única lembrança. É um momento de desespero de todo o Quarteto Fantástico. Eles estão tentando alguma coisa que precisa dar certo ou as consequências vão ser terríveis. É nessa lembrança do passado que o próprio Reed Richards implora pro Doutor Estranho. Abre aspas. O Sentinela, se algum dia nós nos Chapana. lembrarmos dele, em nome de Ah, toda a sim. humanidade, prometa-me que você irá fazer o que tiver que ser feito para que a gente esqueça. Fica claro ali que foi o Doutor Estranho que destruiu a fita cassete. O Doutor Estranho é o guardião desse esquecimento. A pergunta agora é, Doutor por Estranho quê? é pica, Qual é o tá? problema do Vai Sentinela? tomando, filho. Bob Reynolds está atrás de resposta também, atrás de aliados. O próximo a ser visitado é o professor Charles Xavier. De novo, acontece algo inesperado. É o Sentinela que invade a mente do professor Ô, X. louco. Olha isso. Eu avisei que o Sentinela tinha telepatia. O cara é um canivete suíço de poderes. O cara não tem limites. Charles Xavier sente uma sombra sinistra por trás do Sentinela. Ele também sente que já conheceu essa pessoa, mas que deve fazer de tudo pra não lembrar. Ele sente isso, é uma sensação. Tem caroço nesse angu. O professor X acaba reconhecendo o Sentinela e diz que vai se preparar para o retorno do vácuo. O fato, galera, é que o vácuo já chegou na Terra. Pessoas estão morrendo ou desaparecendo no meio das trevas. Essa força maligna capotou o grupo de super-heróis da Europa. É um time de segunda divisão da Marvel, mas A gente consegue entender mais ou menos a história dele aqui porque a gente viu o filme, certo? A gente já tem uma base do Sentinela por causa do filme. Senão a gente estaria totalmente perdido, né? Então a gente É. sabe esse bagulho do vácuo, da sombra, das trevas que consomem esses negócios da assim, origem. eles são dizimados, sem dó nem pena, por um poder incontrolável, avassalador. Do outro lado do planeta, Peter Parker tem um vislumbre. Ele vai pesquisar as edições que faltam de jornais e revistas e lembra claramente da capa de uma dessas revistas. É a tal foto do Sentinela. É a tal foto premiada que ele mesmo tirou. E ele lembra da linha de brinquedos inspirados no Sentinela. O Sentinela foi um fenômeno e o mundo se esqueceu dele. O próximo da lista do Bob Reynolds é ninguém menos que Tony Stark. É engraçado que cada pessoa reage de uma forma diferente, né? O Tony Stark, por exemplo, é outro que bate o olho no Bob Reynolds e lembra instantaneamente quem ele é. Bom, a gente tem outro flashback então e vê um momento muito importante desse passado. Os heróis cercando o Sentinela. É um clima de extrema tensão. Quarteto Fantástico, Vingadores e Doutor Estranho, todos juntos. Tudo indica que os heróis descobriram um segredo aterrador do Sentinela. Algo tem que ser feito em relação a ele. Tony Stark é justamente a voz que se opõe. O Homem de Ferro é contra, né? Ele diz que as pessoas têm que avaliar tudo que o Sentinela fez de positivo. Por outro lado, de alguma forma, ele é responsável. O Capitão América joga na cara que o Bob Reynolds está cada vez mais dependente do soro. E do soro o Capitão América entende, né? E o mais curioso dessa lembrança é que o próprio Bob Reynolds concorda. Ele diz textualmente, abre aspas, para todos os fins e propósitos, o Sentinela deve morrer. O próprio Bob Reynolds assume isso. No presente, Tony Stark mais uma vez fica do lado do Sentinela, como ele ficou nesse flashback, no passado, né? Agora ele tá ficando de novo. Ele ainda tá confuso sobre o que aconteceu no passado, mas de uma coisa ele tá certo. Ele vai ser um aliado. Ou será que não? O Sentinela diz que eles têm que se preparar para a volta do vácuo, então decola, vai embora. Quando o Sentinela parte, é como se caísse uma ficha pro Tony Stark. Como assim o vácuo tá voltando? As últimas palavras do Stark brabo. nessa cena são assustadoras. Que Deus ajude Caralho. todos nós. Mas tudo indica que as andanças do Sentinela terminaram. Ele faz um último pouso numa área de Nova York. É como se fosse um lugar abandonado pelas autoridades, esquecido por todo mundo. Só os bandidos e os mendigos andam por ali. Os prédios estão em ruínas, ele caminha atraído por Vai algo. sumir geral. Ele entra numa área em que ninguém vai, nem os marginais. É um quarteirão inteiro em que nenhum ser humano pisou por anos. O Sentinela, então, ele é atraído para esse ponto e vê que algo não deveria estar ali. É uma estrutura gigantesca em louco. direção ao céu. É uma torre, uma fortaleza gigante.
a torre de vigilância, o quartel-general do Sentinela. Tá É péssimo. nessa fortaleza que o Bob Reynolds descobre mais uma parte da verdade. O lugar é guardado por uma inteligência artificial chamada de Clock. Foi o Sentinela que construiu o bicho, com a ajuda do Reed Richards. Eu já falei pra vocês que o soro lá também transformou o Bob Reynolds num gênio. Pois é, que mané Superman da Marvel. O Sentinela coloca o Kal-El no chinelo em termos de quantidade de vantagens. Canivete suíço de poderes, de tudo. O Sentinela é o Rodrigo Hilbert da Marvel, entende? Ele é muito... É tudo. Tem ali, é o pacote completo Deixa de o tudo que um Superman no personagem de chinelo. poder pode ter. Enfim, o Sentinela descobre um dispositivo instalado na torre que emite um pulso constante, uma espécie de mensagem subliminar pro mundo. É essa máquina que tá fazendo a raça humana esquecer que o Sentinela existiu, incluindo a torre também, né? Ninguém enxerga aquela torre. Só quebrar. É um aparelho até simples, mas o bagulho é alimentado pelo soro que transformou o Bob Reynolds no Sentinela. Essa inteligência artificial, né, a IA Clock, diz que não é pro Bob Reynolds mexer na bagaça, não é pra desativar aquilo. O transmissor tem um alcance extraplanetário, olha o nível do negócio. O sinal vai pra fora da Terra, atravessa galáxias. É um negócio criado pro universo esquecer que o desgrita. Sentinela existiu. Não só o planeta, o universo não lembra do Sentinela. Quem criou tudo isso também deu ordem Uou. pro Clock não interferir no funcionamento do Interessante negócio. essa HQ É alguém aí. que conhece muito bem os sistemas da torre, do Clock, de tudo. Bolada. O Sentinela pergunta quem deu a ordem pra manter tudo funcionando. Clock responde que foi ele, foi o próprio Sentinela. Ele mesmo. Como assim? Olha o plot. Bob Reynolds pergunta então quem foi que deu a última ordem pro Clock. A IA responde outro nome, Reed Richards. Uepa! Quem é esse? Enquanto isso, o professor Xavier acabou de construir outra parada na mansão. É um aparelho para detectar ondulações psíquicas. Ele não contou nada pros X-Men, só falou para eles se prepararem. É como se tivesse uma guerra chegando. O Anjo chega até a falar que nunca viu o Xavier assim, com medo. Mano, pra colocar terror no Professor X é porque o bagulho é sinistro demais. E aí, desativa o transmissor ou não? Faz ou não faz o mundo se lembrar do Sentinela? Vocês viram a história até agora. Geral tá trancado. Passa nem sinal de Wi-Fi. A informação que a gente tem é que vai dar muito ruim se a galera lembrar. E aí? Bob Reynolds tá obcecado. Ele mesmo desativa o transmissor da torre. Na mesma hora, é como se uma onda varresse o planeta. É uma onda de mudanças. Todas as pessoas instantaneamente sentem um alívio gigante ao saberem que o Sentinela voltou, que o Sentinela vai proteger as pessoas. No instante seguinte, isso muda, automaticamente. No instante seguinte, geral lembra do vácuo. Primeiro, lembrou do Sentinela, depois do vácuo. É como uma pedra que você taca no rio, primeiro vem uma ondulação, depois a segunda onda. Essa segunda foi o vácuo. Mas agora é oficial, o mundo inteiro lembrou. Desde o Reed Richards até a pessoa completamente comum que tinha um pôster do Sentinela no quarto. Imagina o que é você ter uma coisa pendurada na parede e nunca olhar naquela direção. E agora o pôster tá ali, onde sempre teve. Até mesmo o Billy Turner se lembra do Sentinela. Billy Turner é o antigo parceiro mirim do Sentinela. O moleque quase morreu pro vácuo. Ele não tem mais um braço, ele tem cicatrizes horríveis no corpo, né? Mas ele lembra. Ele tira o uniforme que tava no fundo da gaveta esse tempo todo. É bonito demais a cena. Infelizmente, existe uma mancha muito estranha nisso tudo. É uma mancha que volta pra memória do Sentinela. Ele lembra da traição do Reed Richards. O fato, galera, é que o apagamento do Sentinela, por assim dizer, veio em várias etapas. A primeira etapa foi simular a morte dele, o Sentinela. Supostamente o Sentinela morreu enfrentando Ele o usa vácuo o e foi Audacity, enterrado. parece. Fizeram todo mundo acreditar. Bob Reynolds compareceu no Onde? enterro, disfarçado. Ah, tá. A segunda Aparece etapa no foi reflexo, muito pior. Reed gravar o Richards áudio. destruiu a reputação do Sentinela. O Senhor Fantástico inventou que o Sentinela era um traidor, um viciado que fazia trabalhos para o crime organizado, que vendia os poderes dele em troca de drogas. Essa lembrança balança o Sentinela, lógico. Reed Richards foi o melhor amigo dele, foi o padrinho de casamento dele. Mano, A gente ainda não sabe o motivo para tudo isso, É o mas Fantástico esse Senhor nome. Fantástico. É ele que bola todo o plano. Uhum. Ele falando Big Richards. Eu falei, quem é esse porra? É Esqueci. melhor falar. Ele não falou em nenhum momento Senhor Fantástico. Não, ele falou no início. Falou do casamento lá, que tinha todo Mas mundo. não falou Senhor Fantástico. Reed Richards. a gente consegue imaginar a dor que o Bob Reynolds está sentindo nesse momento. Toda a vida dele foi tirada dele. A dignidade dele foi arrancada dele. O Sentinela volta pra casa onde tudo começou no meio do nada. Vai querer acabar Ele com o mundo encontra a agora. esposa, Lindy, pela primeira vez desde que tudo começou. Agora ela também se lembra, né? Ela pede desculpas por ter duvidado dele esse tempo todo, por ter achado que ele era um bêbado. A gente tem que visualizar que ela foi tão vítima disso quanto ele. Só que a coisa piora, o casal ali tá fazendo as pazes quando o vácuo surge. A entidade carrega a Lindy pros céus como se fosse uma boneca. O vilão repete que sempre prometeu que voltaria. O vácuo quer tudo, ele quer devorar o universo, Tá mergulhar bom. a existência Diferente. no vazio. Mas nesse momento ele só veio bater um papinho. A coisa ainda não tá no seu poder máximo. O Sentinela pergunta então se foi o vácuo que fez ele se lembrar. Se essa era a vontade do vácuo, né? Pra infernizar a vida do maior oponente dele, que é o Sentinela. O vácuo vai embora. Liberta a Lindy, mas deixa o recado. Você sabe a resposta. Olhe do lado de dentro. Nesse momento a guerra já tá armada. Existe uma tempestade colossal se formando no Atlântico.
São quilômetros e mais quilômetros de caos, de energias destrutivas, como um furacão de puro poder se aproximando da costa leste dos Estados Unidos. O Sentinela faz um pronunciamento em rede nacional explicando que não é uma tempestade, é o vácuo. O Sentinela diz que foi vítima de uma conspiração, mas a hora agora é de aliança, é de se unir para combater uma ameaça em comum. Ele convoca todos os heróis para essa batalha final. O negócio vai ser catastrófico. Cidades inteiras estão sendo evacuadas. O Sentinela assume o papel de liderança e garante para a população: o vácuo vai tombar. Bom, falar é fácil, mas quem aparece na Estátua da Liberdade para fazer uma linha de frente? O primeiro a chegar é o Hulk. Melhor amigo. O Hulk realmente cumpriu a promessa dele, né? Fica até arrepiado. Mas ele repete que tá com medo, que ele não quer encarar o vácuo sozinho. Caralho. Felizmente, mais heróis começam a chegar. Quem? Todos eles. X-Men, Vingadores, Homem-Aranha. Galera, eu fico muito arrepiado com isso. Uau! Que momento. E Billy Turner. Imagina essa cena aí galera. O moleque acontecendo, sem filho. poder, Ai, eu sem quero braço. sim. Ele veio lá na caixa preta pra lutar mais uma vez. Tá, mas já sabemos que isso é quase impossível de virar um filme. Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, Thunderbolts, Homem-Aranha, porque, primeiro, eles estão em distribuidoras diferentes. Um tá com a Sony, outro tá com a Warner, outro tá com a Marvel, outro tá com a... É que a Disney é da Marvel, né? Assim, Quer dizer, a Marvel é da Disney. Tem que fazer um bagulho aí Então, pros assim, fãs. é difícil eles reunir tudo. Porque tá cada um com direitos autorais de uma marca, né? Warner, Sony, enfim. Agora a Disney tem o direito dos X-Men? Isso eu não sabia. Isso é foda. Tá sem o Miranha só? Aí tem que fazer parceria com a Sony, né? O Miranha tá com a Sony. Ao lado do parceiro dele, do Sentinela. A Disney Que comprou a bacana Fox. isso, galera. O Billy Turner nem vestiu o lembrava. uniforme de herói dele e veio. Ele perguntou se o Sentinela não teria um soro sobrando por ali. Mas o garoto tá pronto. Eu falei o Warner, né? Ele É já não é mais um Century jovem, Fox. né? A idade chegou e o Falei sofrimento Warner, veio. chapando. Mas ele tá disposto a morrer ao Warner é lado do outra coisa. Sentinela. Segura, eu tô emocionado, galera. Quem aparece ali é ele, Reed Richards, o último a aparecer, de cabeça baixa. Reed Richards pede desculpa, explica que não sabe o porquê que ele fez aquilo que ele fez, que jamais mentiria pra manchar a reputação de um amigo. O Sentinela não aceita essas desculpas, mas não é hora pra isso. A batalha final tá se aproximando, o vácuo tá chegando. A espera é o momento mais tenso, os heróis aguardam a batalha que pode decidir Olha lá, tudo. geral. Nos pensamentos do Sentinela, a gente entende a dimensão do que tá acontecendo. Sem mais heróis, sem mais mundo, sem mais universo. Se o vácuo passar dessa primeira onda, sua influência vai se espalhar como um câncer. Galera, como é que eu vou dizer pra vocês? Ver a cara do Hulk bolado é uma experiência assustadora, Triste, inédita. né? Ok? Eu nunca tinha visto isso quando li essa HQ. O desenhista, o Jay Lee, chutou bundas nessa minissérie. A gente consegue sentir um medo no olhar do Hulk. A HQ vai preparando a gente pra sentir esse medo e o medo vem na gente. De verdade, todos os heróis estão com medo, Mano, ele é muito nerd. porque tá chegando aquela Ele é tempestade, a muito escuridão nerd. tá chegando. Mas o Sentinela tá tranquilo, tá sereno. É quase como se o Sentinela estivesse aguardando isso, esperando por isso. É o fim de uma espera. É o fim de algo que ele sempre soube que aconteceria. O retorno do vácuo. Porque o vácuo sempre volta. Então hoje a gente tem, de um lado, geral, com muito Concordo. medo, né? Medo demais. E do outro lado, o Sentinela preparado pra esse momento. Quando o vácuo ataca, não Nossa, é exatamente como faz. Apareceu E muito do outro agora lado, aqui, ó, Sentinela o Capitão preparado pra esse Pátria. Apareceu muito o Capitão Real. Pátria aqui, ó. Porra. Quando o vácuo ataca, não é exatamente como se fosse um vilão qualquer. Ele é uma força, ele é um furacão. É como tentar enfrentar o vento, um vento sinistro de trevas vivas. Como é que com enfrenta infinitos- a porra de um vazio, sentinela, ou nada? A escuridão. Com a Mas- luz, né? É só ele. Como É é que só é? o próprio... Só ele. Ele Lembra, é, né, ele é o que ele falou? oposto, então. Ele é o oposto. tentáculos. Falando em tentáculos, até o Dr. Octopus veio ajudar, se vocês terem noção. Tô louco. Otto Octavius diz que muitos vilões tradicionais sabem que essa O mais é a é batalha feio decisiva. na HQ. Sabem que a vitória do vácuo seria o fim de tudo que existe. Os vilões estão ali pra ajudar. E essa força-tarefa não tá fazendo a menor diferença. É pura destruição avançando. Não tem Eu acho muito foda esse bagulho. Que, tipo assim, os vilões se sentem obrigados a ajudar os heróis. Porque senão o mundo acaba e já era. Todo mundo morre. E aí, tipo assim, os vilões, eles se juntam. Isso eu acho legal de acontecer. Isso é épico, inclusive. Isso é muito épico, dependendo do contexto e da história, né? como vencer, não tem nem como lutar. É nesse momento que o Doutor Estranho congela o tempo em volta do Reed Richards Isso já aconteceu. e faz ele lembrar de absolutamente tudo. Já A aconteceu verdade é a aonde? seguinte, vamos lá. Não O lembro. último ataque do vácuo foi devastador. Vingadores, Um né? bom pedaço de Nova York foi destruído. Contra 1 o milhão Thanos? de pessoas morreram. Não. Foi uma tragédia jamais vista na cidade em toda a história. E quando o Quarteto Fantástico chegou no local, eles descobriram a verdade mais assustadora de todas. Bom, quem já conhece o Sentinela já sabe a resposta. Mas esse foi o momento em que a Marvel explodiu cabeças. Que plot twist, se prepara. A verdade é, o vácuo é o Bob Reynolds.
Vácuo e Sentinela são duas metades da mesma entidade. No presente, o Sentinela tá cara a cara com o Vácuo, as semelhanças são gritantes. E o Sentinela não consegue executar um golpe definitivo. No fundo, o Bob Reynolds sempre soube a verdade. Ele só não queria enxergar. O Vácuo é ele. Reed Richards monta o quebra-cabeça. Isso a gente de sabia no completo. filme, né? Foi o próprio Bob Reynolds que concordou que o Sentinela deveria ser apagado. Reed Richards nunca traiu ele, né? Muito pelo contrário, os dois ficaram juntos até o final. Sabe, os dois bolaram o plano inteiro. Foi o próprio Sentinela que deu a ideia de inventar mentiras sobre ele ser corrupto. O Sentinela falou que o transmissor hipnótico não iria funcionar se as pessoas ainda amassem o Sentinela, se elas sentissem a falta dele. As 3 etapas eram necessárias: a simulação da morte do Sentinela, a destruição da reputação dele e a ativação do transmissor. E o Bob Reynolds estava lá em todas essas etapas aceitando tudo. Não teve traição. Bob Reynolds concordou com tudo. Reed Richards nem concordou com o plano, olha isso. Ele disse que jamais poderia fazer isso com um amigo. Foi aí que o Bob Reynolds declarou que só um amigo de verdade poderia fazer isso por ele. Agora, no presente, o Senhor Fantástico sente o aperto no coração de novo. Ele sabe o que precisa ser feito. Ele diz pro Doutor Estranho: Stephen, o que nós tivemos que fazer naquele dia, o poder que ele desistiu, e nós vamos ter que pedir pra ele fazer tudo outra vez. Mas não tem jeito, tem herói morrendo. O Hulk tá sendo massacrado e pode capotar a qualquer momento. O Vácuo não vai ser vencido no braço dessa vez. Não tem outra saída. Reed Richards chama o Sentinela pra verdade. Bob Reynolds para de se enganar e percebe o que realmente rolou lá atrás. E agora ele mesmo diz que o transmissor precisa ser religado. Reed Richards triplica o poder do transmissor, mas a decisão final só depende do Sentinela. Ele tem um poder de 1 milhão de sóis explodindo. Pode fazer o que ele quiser, ir pra onde ele quiser. Ele vai ter que abrir mão de tudo isso pra viver uma vida comum numa casa velha até o final dos seus dias. Ele dá ordem pra ir a Clock. Clock deve reativar o transmissor e se trancar na torre, sem nunca se comunicar com nada nem ninguém do lado de fora. Aí as lágrimas escorrem, lógico, do rosto do Bob Reynolds. A máquina é ligada e tudo se torna uma questão de instantes. Ele pede desculpas pro Reed Richards por ter voltado, sente só a resposta do Senhor Fantástico, abre aspas. Jamais se desculpe, Robert. Você foi o primeiro de nós, e o melhor. E nós vamos ter que perder você de novo. Percebe o poder disso? Fica até emocionado porque o Reed Richards sabe o herói que era o Sentinela. A representação que o Sentinela tem pro universo da Marvel inteira. Um dos primeiros heróis. Tudo se apaga. Funcionou. O vácuo some. A crise foi evitada. Mesmo assim, os prejuízos, né, na cidade de Nova York são na faixa de dezenas de bilhões de dólares. Né? O Estado vai ter que pedir ajuda federal. Reed Richards deixou tudo engatilhado para ele mesmo acreditar que o evento foi resultado de uma anomalia temporal misturada com um furacão. Absolutamente ninguém mais se lembra do Sentinela. Então a gente volta no ponto inicial da história. A última cena da minissérie mostra o Bob Reynolds e a esposa parando numa lanchonete. Quem atende eles é um rapaz sem braço chamado Billy. Bom, a gente sabe quem é. Billy Turner, o antigo parceiro mirim do Sentinela. O Bob Reynolds encara ele fixamente por um longo tempo. Do nada, vem um flash na mente dele. Sentinela e o parceiro fazendo comercial de cachorro-quente. Como assim? A gente vê Bob dando meio que um sorriso, como se tivesse entendido, como se tivesse lembrado. E aí ele pede um cachorro-quente igual do comercial. Galera, a origem do Sentinela é trágica, um herói que perdeu tudo pra salvar o universo dele mesmo. Alguém que tentou fazer o que era certo, mas tinha maldade lutando dentro dele. Tivesse parado nessa minissérie, ainda assim seria um personagem marcante demais. A Marvel depois acabou trazendo o Sentinela de volta, em definitivo, pra cronologia, pro canônico, né? E vieram os problemas. Veio o vácuo, veio o lado psicopata do Sentinela. Muita água rolou na história seguinte. Mas esse aqui foi o ponto de partida. Uma história fortemente emocional, de heroísmo e amizade. Agora você conhece essa origem. Conheço. Ou será que você só se lembrou? O Sentinela tá vindo pro Sam, eu duvido muito que eles vão tentar repetir essa origem. Se eles fizerem, eu tenho certeza, vai ficar top demais, uma saga pra isso. Comenta aqui embaixo, já conhecia esse personagem? Leu essa minissérie original? Comentem. Não. Muito bom. Pô, da hora esse personagem aí, mas Não conhecia. como a gente sabe, existe tantos personagens nesse universo que é difícil saber quem que é o mais brabo, quem que é o mais pica de todos. Porque toda hora aparece um que as pessoas falam, nossa, isso aí é o mais quebrado. Aí daqui a pouco, não, esse é o mais quebrado. Não, mas esse é o mais quebrado. Que nem o Galactus. E aí? Galactus Sentinela? Feiticeiro Escarlate? Ou qualquer outro boladão? Celestiais lá? Não, Celestiais não. Knu? Knu que fala? E aí? Mano, é difícil saber, né, velho? Quem que é o mais pica da galáxia? Quem mais? Sei lá, mano. É muitos. Tem a Fênix. A Fênix, né? É da Marvel, porque X-Men conta, né? A Jean Grey, né? Porra, essa daí é bolada também. Então, assim, é porque se a gente abranger todo o universo completão, você pegar X-Men, você pegar Vingadores, pegar tudo, é difícil saber. É meio que impossível, né?
Porque às vezes um não se conecta com outros, então talvez você não consegue medir, por exemplo. Um nunca vai encontrar o outro e lutar um contra o outro pra você saber que é mais forte. Você só vai ficar naquilo o quê? Teoria, você vai pensar. Ah, mas fulano faz isso, mas o outro faz aquilo. Então você vai meio que tentar assimilar. Não, então tal, esse é mais forte. Pensando nos poderes. Mas você nunca vai ter a certeza de uma luta. Porque nem sempre eles vão chegar a lutar um contra o outro, né? Porque o universo às vezes nem sempre se encontra. Mas é isso, foi legal conhecer a história do Sentinela, muito foda a origem dele.